Olá, meu nome é Mariana Leite Ambrosim, eu sou da Universidade Federal de Viçosa, do Departamento de Biologia Animal, e esse trabalho ele foi desenvolvido na minha iniciação científica, sob a orientação do professor Pedro Romano. E nele a gente foi analisar a plasticidade fenotípica no casco de pelomedusoides, Testudines pleurodira fósseis, e as suas implicações para a taxonomia das espécies do Cretáceo Superior do Brasil. Para a gente começar, a gente tem que conhecer, os pelomedusoides. Eles têm 5 famílias: Pelomedusidae, Podocnemididae, Boteremididae, Araripamididae e Euraxemididae, mas a família que realmente vai importar para a gente nesse trabalho é Podocnemididae. Os Podocnemidídeos, eles são a única família em que a gente tem no nosso país representantes viventes e representantes fósseis. Então, os viventes, no caso, eles agora estão restritos à porção central e norte da América do Sul. Já os registros mais antigos, eles provêm da Bacia Bauru e datam do Cretáceo Superior. Na Bacia Bauru, a gente tem reconhecidas 9 espécies de testudines. Para quem não está familiarizado com essa nomenclatura dos períodos e tudo mais, o Cretáceo Superior ele é a porção mais recente do período Cretáceo. O Cretáceo ele é o período mais recente também da Era Mesozoica, muito conhecida pela ocorrência dos dinossauros, que todo mundo conhece. Esse é o Cretáceo Superior, que é de quando datam essas tartarugas que eu estou falando para vocês. E uma dessas tartarugas é Bauruemis elegans. Ela é a única tartaruga que a gente tem o crânio e o pós-crânio conhecidos. Daquelas 9 espécies que eu citei, ela é a única que tem esses dois elementos. Já as outras, ou a gente tem o casco, ou a gente tem o crânio, tá? E o que a gente foi tentar analisar é a plasticidade fenotípica. Definindo para vocês é a capacidade de um determinado ser vivo apresentar diferentes características em função das condições ambientais. Então, é uma variação no fenótipo daquele organismo, tá? Na paleontologia de vertebrados, isso é especialmente raro. Só que em Bauruemis, a gente tem pelo menos 3 espécimes com uma ocorrência de uma plasticidade já reportados. Um deles foi em Romano 2008, tá? Se alguém quiser procurar depois. E outra é nos materiais que a gente estava estudando, que são esses cascos aqui, que fazem parte do material que veio pra gente. Ele é proveniente ele veio, pra gente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sem dados de coleta conhecidos, então a gente não sabia de onde tinha vindo esse material, e ele já veio parcialmente preparado, já estava bonitinho assim, com algumas partes coladas e tudo mais. Nesse casco, que a gente tinha identificado previamente uma plasticidade fenotípica, é que a gente foi analisar de fato agora. Bauruemis, ela tem caracteres diagnósticos muito fáceis de ver. A segunda placa neural, ela é quadrada e ela não toca essa aqui, que é a primeira placa pleural. Então, a gente tem uma placa aqui, quadradinha, que não toca a primeira placa pleural, além de uma série de 6 neurais e várias outras características, tanto do casco quanto do plastrão, que a gente consegue identificar uma Bauruemis no campo, por exemplo. Nesse nosso exemplar, ele tem várias características de Bauruemis, incluindo os 6 neurais, tá? Essa sequência de 6 neurais, o primeiro um pouco fragmentado, só que a segunda placa neural, ela é hexagonal, ela não é quadrada. Fora que ela toca a primeira placa pleural. Isso não é caractere de Bauruemis, isso é característico de Rochocheles vanderlei, que é uma outra tartaruga da mesma localidade. Só que ela não tem caracteres de Rochocheles, como por exemplo a sequência de 7 neurais. Ela tem 6 e ela tem cara de Bauruemis. Então, a gente acreditava que fosse uma plasticidade fenotípica, apenas uma variação no casco de uma Bauruemis, como já ocorreu lá reportado em Romano 2008, por exemplo. Só que, observando melhor, a gente percebeu que o fragmento que mostrava pra gente que tinha uma plasticidade fenotípica, que tinha uma variação, ele é totalmente isolado. Ele foi colado nesse local
e ele não tem um encaixe perfeito nesse local. Então, o que a gente acredita é que essa parte aqui, ela é um neural, um outro neural, sabe? Não o segundo, ou proveniente de outra tartaruga que foi colado erroneamente aqui. Então, a gente não consegue afirmar que esse exemplar tinha uma plasticidade fenotípica de fato. Com isso em mente, a gente teve que partir para um outro objetivo. Então, eu disse para vocês que a gente não sabia de onde essa tartaruga tinha vindo. Ela estava na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sem dados de coleta. Então, a gente foi tentar, por meio de uma análise quantitativa da forma, investigar se as características morfológicas desse organismo podem atribuí-las de fato a Bauroemis elegans, e essa forma, junto com a feição litológica, dava para atribuir esses exemplares à localidade tipo da espécie. A localidade tipo dessa espécie é o sítio de Tartaruguito, no município de Pirapozinho, tá? Essa localidade aqui, que está representada por esse quadradinho, faz parte da Bacia Bauru, que engloba os estados de São Paulo, Triângulo Mineiro, parte do Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e uma parte do Paraná. Essa bacia é bem grande, mas especialmente Tartaruguito é muito conhecido pela ocorrência de tartarugas. E só tem Bauroemis elegans conhecida para essa localidade. Então a gente pegou os 2 exemplares de casco melhor preservados e a matriz sedimentar ainda presente nesses materiais para analisar. Com relação à matriz sedimentar, ela é sim compatível com a da localidade tipo, formada por arenito e siltito, de coloração cinza esverdeada e sem evidência de transporte dos exemplares, tá? Aqui a foto ela tá meio ruim para ver, só o sedimento, né? Só que pandemia, isolamento, essa é a única foto que eu tinha aqui em casa, que dava para ver melhor. Mas dá para ver a coloração cinza esverdeada e a ausência de transporte a gente vê pela falta de arredondamento das extremidades, pela articulação do organismo. Então, esses exemplares eles não têm evidência de transporte. Para pensar na forma, a gente recorreu à morfometria. Os novos exemplares, né, esses 2 cascos melhor preservados, eles foram incluídos numa matriz de 36 caracteres quantitativos do casco e junto a gente incluiu uma matriz com outros 20 exemplares de Bauroemis elegans, 2 exemplares de Rochocheles monderlein, o zoolótipo, e o holótipo de Bauroemis brasiliensis. E a gente fez uma análise de componentes principais, que é um PCA, e os novos exemplares, né, de Bauroemis elegans, agora confirmados que seriam Bauroemis, eles não foram diferenciados das outras Bauroemis já reportadas na literatura. A gente fez uma outra análise, que foi um box plot, e a gente viu que 92% das entradas elas ficaram entre o primeiro e o terceiro quartil, indicando que não há uma variação nesses caracteres com relação aos caracteres das outras Bauroemis, já reportadas na literatura e já confirmadas que são provenientes do sítio de Tartaruguito. Assim, por ausência de evidência para supor o contrário, a gente conclui que os novos exemplares aqui reportados, eles são provenientes do sítio de Tartaruguito, e outros dados a serem publicados sobre uma assinatura química desses fósseis e da matriz sedimentar associada a eles, confirmam a identificação quanto a essa localidade. Então a gente tem 2 dados diferentes, de análises diferentes, que corroboram com essa ideia de que sim, esse material é proveniente do sítio de Tartaruguito, tá? Isso é importante porque um fóssil sem dado de coleta, ele não tem valor científico. Eu não tenho como analisar esse fóssil sem saber de onde ele vem. Então, recuperar os dados de coleta é muito importante para tornar esse fóssil possível de ser estudado pela ciência. Aqui estão as referências que eu cito nesse trabalho. Nessa apresentação, no trabalho tem muito mais. Se alguém precisar de alguma coisa, por favor, peça. Eu queria agradecer ao FV, ao CNPq pela bolsa de iniciação científica, ao laboratório aqui representado só pelas meninas. E é isso. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.